Quer fazer a leitura oficial, amém? Aleluia. Só os irmãos do Pastor Jesus. Amém. Muito alegria nós estamos na presença do Senhor, né? Estou muito feliz de estarmos aqui mais uma vez, começando essa campanha profética para 12 meses de vitória, né, irmãos? Sabendo, irmãos, que tudo está no controle do nosso Deus, né? Eu vou estar lendo a palavra do Senhor em Salmos 116. Glória a Deus. Vou convidar todos para se colocar de pé. Eu vou estar lendo os irmãos ao pós, e assim nós vamos até o versículo 19. Amém? Amor e gratidão para com Deus pela sua salvação. Todos acharam? Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Todos. Ele ligou para mim os seus ouvidos, portanto invocarei quando viver. Cordéis da morte me cercaram e angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra minha alma piedosa. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda filhos, cuja aflição, mas Ele me livrou. Volta a minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, Livraste minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da terra. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. E por isso me estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os votos ao Senhor, a glória da presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. O Senhor Filho da tua serva, soltaste minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo. Nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Todos juntos vamos repetir o versículo 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos estar agora fazendo oração da fé. Quantos nessa hora, nesse momento, necessita de oração? Eu e minha casa, né? Vamos estar orando uns pelos outros. Também peço oração pelo nosso pastor Jorge, da Igreja de Perdões, e por todos os irmãos que têm pedido oração. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, gratidamos, ó Pai, estarmos aqui na Tua presença nesta noite. Senhor, levando a Ti a nossas súplicas, ao nosso clamor, porque sabemos que Tu és o dono da bênção. Pai, vai ao encontro de cada um que está, cada coração, sua família, sua casa. Entra com providência naquilo que nós necessitamos, ó Pai, que o Senhor faça. Porque para Ti nada é impossível, Deus. Dizendo para o pastor Jorge, Senhor, as pessoas que estão fazendo a campanha, todos aqueles que têm pedido oração, crendo na vitória, Pai. Te louvo e te adoro por todas as coisas. Graça te dou de todo o coração, Senhor, porque só o Senhor é Deus. É isso que eu lhe peço, em nome
vamos declarar para o Senhor que não existe nada melhor do que estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é incomparável. E a presença do Senhor é tudo, tudo para nós. Não existe Deus como o Senhor. Tua
do culto com o pastor Daniel, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Como nós vamos, nesta noite, já saudar os nossos visitantes que estão presentes. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Nós já fizemos por todos, amém? Sinta-se à vontade, em nome de Jesus. Os nomes vai ser aqui para a diaconisa Carol está dando procedimento no culto, amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero de antemão dizer que estou contente com a vinda de vocês para esta casa, estar aí juntamente conosco, e quero também testemunhar da grandeza de Deus, que Deus tem feito nos últimos dias. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus tem feito maravilha na meio do seu povo. Porém, o povo não tem testemunhado as maravilhas de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, o que anima a fé dos nossos irmãos é o testemunho. É o que anima nós estarmos um ligado com o outro, é nós contarmos testemunho. E a igreja moderna, ela perdeu esse costume de contar testemunho. Falar, olha, antigamente os irmãos aceitavam Jesus um dia virava um copo e outro dia já chegava na igreja, olha, eu estou louvo a Deus, porque eu aceitei Jesus, eu estou 2 dias sem virar o copo. E os irmãos se alegravam com aquilo. Não é verdade? Porém, irmão, hoje parece que Deus faz maravilha, Deus faz bênção na vida da igreja, na vida da família, e os irmãos continuam da mesma forma. Parece que o ânimo acabou, parece que o testemunho acabou, parece que o nosso Deus parou de fazer, parece que testemunho só acontece naquelas igrejas que estão televisionadas. Não, irmão, Deus continua fazendo maravilha no meio do seu povo. Aleluia. E maravilha é para ser contada. Nós estamos iniciando o ano. Nós estamos começando o ano. E esse ano, esse ministério, Deus nos colocara para nós orarmos no mínimo meia hora durante o culto, todos os cultos durante meia hora. Irmão, porque a igreja também perdeu aquela ênfase de orar, de ter comunhão com o papai. Perdeu aquela ênfase de chorar nos pés de Deus. E é tempo de nós voltarmos a Deus para que os milagres de Deus estejam na vida da igreja. O propósito de Deus precisa se cumprir, irmão, neste ano, na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Mas, porém, eu quero falar com os irmãos que no ano passado, durante o ano 2020, um certo dia eu estava aqui na igreja e o Senhor me colocou o desejo de fazer uma campanha. Eu não sou muito para campanha, não. Deixa eu dizer uma coisa, não é por mim, mas tem coisas que a gente precisa fazer por causa dos outros. Tem hora que a gente, irmão, se nós vimos para o culto e não vimos, nós vamos ser crentes do mesmo jeito. Mas tem gente que vem para o culto, se ele não vir para o culto, o outro culto que ele faltar, ele para. Mas eu glorifico a Deus por você que é cristão, é crente na pessoa do Senhor Jesus, que pode passar temporada, pode passar circunstância, você continua fiel. Aleluia. Aí eu estava aqui e o Senhor me colocaram de fazer uma campanha de 21 semanas. 21 semanas, que ainda não acabou, é na sexta-feira. Ontem foi o 18º dia. 18º dia da nossa campanha. E a campanha é... Como que é? Campanha não? Causas impossíveis.
e milagres urgentes. Aí eu falei, Jesus, esse negócio aqui parece que o negócio não vai funcionar não. Mas eu sou testemunha ocular, viva, que o Senhor tem operado maravilha. Num dia da campanha, eu recebo uma ligação. Eu recebo uma ligação de um irmão que estava congregando conosco e, por motivo dele mudar de lugar do bairro, ele deixou de vir. E como é de idade, a saúde apertou também, ele acabou não vindo para a igreja, pastor Juscelino. E um certo dia ele me liga e falou, pastor, eu preciso que o senhor venha orar por mim, porque eu acredito na sua oração. E eu me lembro muito bem, como se fosse hoje, eu convido a minha esposa e mais um obreiro da igreja para nós ir lá, levar a ceia para ele e orar para aquele irmão. Aquele irmão estava com a perna daqui para baixo, dando aquela gangrena, e os médicos dizendo que iria amputar. Eu cheguei lá, verdadeiramente, tem que amputar essa perna aí, porque essa perna aí o negócio está feio. Aí eu vou falar uma coisa, irmão. Aí aquele homem faz assim para mim, ó, pastor, eu gostaria que o senhor orasse para Deus não deixasse cortar a perna. Porém, se Deus não quiser deixar eu viver com a minha perna, que Ele me leve. Olha bem o que ele falou para mim. E eu falei assim, Jesus, que oração que eu vou fazer agora? E naquele dia, eu comecei a orar, Senhor, responde a oração do teu filho, Jesus. Cumpra o coração do teu filho, Senhor. Não venha fazer, Senhor, a minha vontade, Senhor, mas eu peço hoje que o Senhor faça a vontade do teu filho. Não ampute a perna do seu servo. É claro que nós oramos para quê, irmão? Para que nós queremos? A cura da carne. Porém, irmão, a maior cura é a cura espiritual. E naquele dia, eu olhei e falei, olha, eu vou fazer a oração, mas deixa preparado. Ele falou, eu estou preparado, pastor. Eu estou preparado. No outro dia, ele se interna. Quando ele se interna, daqui a pouco, qual é a notícia? Jesus recolheu o presbítero Francisco. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. É bem verdade que eu, pela minha vontade, eu gostaria do meu amigo juntamente comigo. E muito mais, irmão, todo mês ele me dava meio quilo de pó de café. Encontrava com ele, ele me dava meio quilo de pó de café. São coisas simples, irmão, mas tem sentido no âmbito espiritual. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando nós pedimos algo para o Senhor, Deus cumpre. Então, através da campanha, Jesus salvou, libertou e levou para o céu. Através da campanha, Jesus batizou com o Espírito Santo. Através da campanha, Jesus salvou vidas já aqui nesta... Irmão, através da campanha, Jesus preparou o meu coração e levou minha mamãe para o céu também. Aí você fala, pastor, o senhor vai contar um testemunho desse na casa do Senhor? Irmão, Jesus faz segundo a sua vontade. E mais ou menos 2 semanas depois que a minha mãe, Jesus levou, acho que o maior desejo dela, pastor Zelito, é que as congregações tivessem um terreninho próprio. E deixa eu te dizer, irmão, nessa campanha Jesus já preparou. Você pode olhar na sua direita aí, sua esquerda, e na direita ali tem ferro no chão, porque Deus já preparou o terreno para nós sair lá no Guel, para nós irmos para a nossa casa de adoração, para nós construirmos ali o templo do Senhor e adorar a Ele em espírito e em verdade. Porém, o Senhor está procurando pessoas que estão à disposição a testemunhar, a ser verdadeiras testemunhas do amor de Deus. Aleluia! Jesus quer que você testemunhe dos feitos dele, ou seja, aquilo que ele tem feito em sua vida. Deus não quer você de boca fechada. Deus quer você clamando, Deus quer você clamando por misericórdia, Deus quer você adorando, Deus quer você clamando por misericórdia e pedindo perdão de todas as suas falhas. Deus quer você, aleluia, redimido, lavado, aleluia, no sangue de Jesus, aleluia. Mas para isso, irmão, tem hora que nós temos que abrir mão de várias coisas. Temos que abrir
cansativo, e nós, pela misericórdia de Deus, todo mês nós vamos para Mongaguá, todo mês nós vamos para Minas Gerais. Aí você fala, pastor, o senhor está viajando bastante? Domingo a igreja deve estar rendendo bastante, hein, pastor Zerito? Irmão, pela misericórdia de Deus, nós não viajamos com dinheiro de igreja, nós não usufruímos, fazemos a obra por dinheiro de igreja. E vou te falar mais, e nem com nós, pastor Zerito. E nem com nós, porque se nós for fazer a conta no final do mês, nós sempre, nunca tem. E quem é que prepara? Deus! Tem hora que eu falo aqui, ó, semana que vem eu estou indo para tal lugar. E a tua pergunta, como é que o senhor vai? Eu falo, olha, eu não sei como eu vou, eu sei que eu vou. Por quê, irmão? Porque há um Deus que vela por seu povo. E Deus está precisando de homens e de mulheres, aleluia, nesse ano de 2021, que está à disposição a lançar-se no reino, aleluia, em fazer o querer do Senhor, aleluia. Seja com a sua fazenda, seja com a sua riqueza, seja com a sua saúde, ou seja, sem a sua saúde. Deus está precisando de homens e mulheres que estejam à disposição do seu reino para ser verdadeiras testemunhas, aleluia, do seu santo nome, aleluia. Deus está convocando pessoas para esse ano, porque é ano de vitória da igreja do Senhor Jesus. É ano de conquista. Aleluia. Se você toma posse pela fé, aleluia, pode ter certeza que o melhor de Deus, aleluia, vai ser na sua vida. E Deus preparará, Deus abrirá a porta, aleluia, da onde não tem, aleluia, para colocar você, aleluia, na perfeita vontade de Deus. Quando estou entendendo o que o Espírito Santo diz à igreja? Mas precisamos abrir mão. Oi, não, abrir mão não é fácil. Abrir mão, a lágrima desce. Abrir mão dos nossos sonhos particulares para fazer o querer do Senhor. Ah, pastor, é fácil o senhor falar e não me ver a minha cara. Ô irmão, eu convidaria qualquer um de vocês para estar comigo pelo menos 2 semanas. 2 semanas eu convidaria vocês para andar junto comigo 2 semanas. Para você ver como que é que Deus tem feito. Pastor, não tem condição, mas Jesus prepara. Jesus abre porta da onde não tem porta. Nós não contamos pelaquilo que vemos, mas nós cremos no Senhor, aleluia, que tudo pode, aleluia. E nesta noite Ele está entrando em sua causa, aleluia. Se você estiver à disposição do reino dEle, aleluia, e Ele vai abrir as portas do céu e vai derramar bênção sem medida sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Quantos podem receber essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Vou dar mais um bem-vindo para todo mundo. Está conosco hoje a irmã Cauane, a Daiane e o pastor Naldo, é isso? Do Ministério Missões de Deus. A missionária Wanda e a irmã Cristina. A Daiane e a Joyce. E a Maria Clara e o Arthur. Como a igreja vai recebê-los nesta noite? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A tua presença nos fortalece. Amém. Chama a pastora Adileia aqui para fazermos o clamor, que hoje nós oramos 20 minutos e nosso propósito é 30 minutos. Nós vamos levantar agora em clamor e em oração para cumprirmos o propósito. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, como nós estamos nesse propósito, eu convido
os irmãos para se ajoelhar quem puder. Quem quiser pode orar sentado mesmo, pode levantar. Você tem liberdade, irmãos, para estar orando nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Senhor Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai. Jesus, graças te dou, Pai, de todo o coração por estarmos aqui na tua presença. Mais um dia, Senhor amado, nessa campanha. Mais um dia, Jesus amado, de propósito e busca. Senhor, porque sabemos que a nossa vitória, a nossa resposta está nas mãos do Senhor, ó Pai. Pai, primeiramente quero te agradecer por este momento maravilhoso de podermos falar contigo. Senhor, por ter esse privilégio de te buscar, de exaltar o seu nome, sabendo que o Senhor é um Deus que nos ouve. O Senhor é um Deus, Senhor amado, que nos conhece, sabe de nossas necessidades. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu venho aqui na tua presença, quero apresentar nas tuas mãos esta semana, Senhor.
cantar o alto, então vem o socorro, Deus proverá, Deus proverá. Ei, eu não sei o que aconteceu no ano passado na sua vida. Eu não sei em que momento você se encontra agora. Mas deixa eu te falar.
tua mão me guardará. Senhor, a tua mão me guardará. Eu conheci um Deus sobrenatural e Ele disse assim: o que eu te prometi, eu cumpri. Então pra que chorar? Pra que se preocupar? Contigo eu vou estar, contigo eu vou estar, aonde você passar. E ainda que eu ande pelo vale, e ainda que eu passe provações, a tua mão me guardará. Senhor, a tua mão me guardará. É difícil acreditar que tudo vai mudar. É difícil acreditar que o melhor vai chegar. Eu sei. É difícil acreditar que tudo vai mudar. É difícil acreditar que o melhor. Eu sei, mas eu tenho Deus. Ele nunca falha. Mas eu tenho Deus. Forte na batalha. Mas eu tenho Deus. Ele nunca falha. Mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Eu tenho Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria dar uma saudação de 1 minuto para a missionária Wanda. Corre, rapidinho. Aleluia. E o pastor Naldo também prepara aí seu próximo, a saudação de 1 minuto rapidinho. 2 minutos, pastor Naldo, né? Glória a Deus. Vai ser a igreja. Amém. Feliz ano novo, igreja. Amém. Quero deixar a oração na altar do Senhor. Amém. Você que pode estar em pé, deixar 1 minuto de oração na presença do Senhor Jesus. Mais oração, mais poder, mais oração, mais vitória, igreja. Salmo 122. Alegrei-me quando disseram: vamos à casa do Senhor. Oremos, igreja. Nosso Deus e Pai, nesta noite, meu Deus, graças te damos por essa porta aberta, meu Pai, essa campanha, 12 meses, meu Deus, 12 dias de clamor, para 12 meses de vitória, meu Deus, abençoe esse ministério, Senhor, abençoe o pastor, abençoe, meu Deus, Deus agora, Deus mais congregação, meu Pai, meu Senhor, abençoe a família do pastor, meu Deus, nesta noite vemos ao pastor o alimento da tua palavra, meu Pai, pela maravilha, abençoa a mocidade da igreja, meu Deus, meu Senhor, pela maravilha, pela vitória, que é os laços
Aleluias. Pastor Naldo. Glória a Deus. Pode sentar a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ser, igreja? Amém. Glória a Deus. Vamos ser rápido. Deixar uma pequena palavra. Para alguém que está aqui. Não temas. Deus está contigo. Vamos ficar de pé. Vamos continuar orando, porque a oração aqui está forte. Deus tem mais oração neste lugar. Aleluia! Irmão, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração neste momento. Veja Deus agir, Deus entrar no seu coração. Deixa ele levantar agora, porque agora vai ser algo sobrenatural. Senhor, meu Deus, meu Pai amado, meu Deus querido, Deus poderoso, soberano, meu Pai amado. Aqui está cada vida, Pai, que veio sobre este lugar, Pai, no seu direcionamento, Senhor, para mostrar a tua santa presença, meu Pai amado. O Senhor venha, Pai, nesta noite, Pai, tentar cada pessoa, Senhor, tirar cada dor, Pai, cada angústia, cada mágoa, Pai, que está sobre esses corações de pessoas, meu Pai amado, esperavam, Pai, teu nome que é alegria, mas acabaram frustrados, meu Pai amado. Mas esse ano de 2021, meu Pai amado, o Senhor pode decretar a vitória, Senhor. É um ano, Pai, quem foi humilhado, Pai, no ano passado, vai ser exaltado este ano. O Senhor colocará de pé, o Senhor está dando um ano de honra para essas pessoas, e eles verão e saberão que é o Deus sobre essa vida, sobre este lugar, sobre essa igreja, sobre essa nação. Meu Pai amado, abençoa, Pai, o pastor dessa igreja, o pastor Daniel, abençoa ele, Pai, firmemente, Pai, guia ele sobre este caminho, fortalece as portas dele, Pai, abre, Pai, os caminhos, Senhor, traz providência, Pai, porque o Senhor sabe o quanto ele precisa de Ti neste momento. Abençoa o povo de obreiro desta casa, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podemos sentar? O irmão Davi vai estar louvando mais um hino. Mas antes dele louvar, enquanto ele louva, a gente vai estar recolhendo os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. E a igreja, o Senhor, Ele está chamando braços fortes. Braços fortes prontos para fazer a vontade do Senhor. E a palavra do Senhor diz: trazeis todos os dízimos e ofertas na casa do Senhor, para que haja mantimento. Não é para que... É para que haja mantimento. Mas depois o Senhor fala assim: e fazei prova de mim. Faz um propósito, pega a sua oferta na mão e fala: Senhor, esta oferta é em prol disso. Coloca no coração. Faz um propósito na mão para o Senhor e fala: Senhor, aqui está a minha oferta. E seja um braço forte nas mãos do Senhor, amém? Para você que está na live nos assistindo e quer ser um braço forte também, dá a sua oferta, dá seus dízimos. A nossa conta é agência 6065, conta corrente 45522, dígito 9 no Banco Itaú. E também tem o Pix para quem acha mais fácil: 11 98567 2508. Vamos ouvir? Glória a Deus. Glória a Deus.
quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua mão. Nunca se esqueça que o mar é vossa cama e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário pra te amadurecer. E esse tempo é necessário pra fazer você crescer. E esse tempo é necessário pra eu provar você. Porque depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Então, recado para você. Esse ano de 2021. Esse ano de 2021. Deus tem algo para te falar. Que o que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei do teu amanhã. Então recebe o abraço meu. Desde a tua vida, na tua casa, no teu trabalho, quem cuida sou eu. Exaltado seja o nome do Senhor. Quero chamar o pastor para orar pelo pastor Joselito. Podia convidar o pastor Joselito aqui para frente. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, aqui está, Senhor, teu filho, Senhor, que está chegando à tribuna, Senhor, para ministrar segundo a tua vontade no coração da tua igreja. Pai de poder, que o Senhor possa abrir os nossos corações, os nossos entendimentos para compreender a tua palavra. É em nome de Jesus que eu peço, Senhor.
que esta noite venha falar, Senhor, através de Teu Filho, Senhor, em nossas vidas. Amém, Jesus. Aleluia. Salve Deus, papai. Senhor, os irmãos podem tomar essa cena. Louvado e agradecido em nome do Senhor. Graças a Deus, né, por mais um dia em que o Senhor prepara para nós podermos estar exaltando o seu nome. Quero agradecer ao pastor Daniel, também a nossa irmã pastora Mireia, que nos fez o convite de nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor, já nesta campanha que os irmãos estão fazendo, né? 12 dias para 12 meses de vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando a irmã me fez o convite para estar ministrando, eu disse: não, espera um pouco, né? Eu vou ver aqui se dá para me ir. Louvado seja Deus. E os irmãos sabem, a nossa correria, a nossa tarefa, né? Nossos compromissos que temos, às vezes, não temos o tempo necessário para preparar uma palavra adequada para a igreja, para os irmãos. Louvado seja Deus. E nós ficamos ali na igreja acostumados com arroz e feijão, né? Não conseguimos preparar um caviar para os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos com arroz e feijão mesmo, né? Aleluia! Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E então, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, pensando eu. Tema, né? Um tema para elaborar esta campanha. E sabendo que hoje é o primeiro dia, a abertura da campanha, louvado seja Deus, Senhor. Primeiro dia, é o primeiro mês do ano, representando já o mês de janeiro, o início, que pregaria eu, né? Aí pensei, aleluia, em um texto da palavra de Deus, e me veio, o Senhor coloca no meu coração, falar sobre o projeto de Deus na vida de Israel. Glória a Jesus. Quando Deus faz o chamado para Moisés. Amém? As coisas encontraram aí? Assim relata o texto da palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça não estava, eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Glória a Deus. Deus continuou: não te aproxime, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou Deus, o Deus de teu pai, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Amém.
Louvado e bendito o nome do Senhor. Esse texto, ele fala de um grande projeto que Deus tinha para com Israel. Louvado seja Deus. Deus já tinha um projeto na vida de Israel desde quando ele chama Abraão. Quando ele escolhe já o povo para o servir, Deus já elaborou um projeto com o seu povo. E um dos projetos de Deus, em primeira instância, era que o povo fosse representante de Deus, para que as demais nações, ao olhar para aquele povo que representava o Senhor, tivesse desejo de também se tornar parte daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus fala com Moisés nesse texto, é a primeira vez que Deus se revela ao homem. É a primeira vez que Deus se apresenta, louvado seja Deus, ao homem. Aí você pode me dizer, mas pastor, Deus não falou com Abraão? Exato, Deus falou com Abraão, mas Deus não se revelou, aleluia, para Abraão. Mas para Moisés, Deus agora se apresenta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando ele se apresenta para Moisés, ali Deus, na vida de Moisés, faz um chamado. E esse chamado que Deus faz na vida de Moisés é para uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. E além de fazer esse chamado, ele também apresenta um projeto para Moisés que Deus quer realizar através de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, irmão, a primeira coisa que ele faz na vida do homem, quando ele chama, quando ele se apresenta na vida do homem, aleluia, ele elabora um projeto e apresenta para esse homem o seu projeto. E ele coloca para nós, coloca, aleluia, para o homem uma escolha, a qual ele deve escolher se o projeto de Deus ou não. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, quando trata-se do chamado de Deus, que há muitos homens que Deus chamou para o seu projeto. Deus chama Moisés. Deus, aleluia, também chama Abraão. Em Gênesis, no capítulo 12, também chama Abraão para o projeto. Deus também, aleluia, chama Samuel. No livro de 1 Samuel, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 6, ele também chama Samuel. Aleluia, e também Deus tem um projeto na vida de Samuel. Deus também chama, aleluia, o salmista Davi, aleluia, em 1 Samuel capítulo 16, ele também chama Davi e tem um projeto para Davi. Glória a Deus, louvado seja Deus. Deus também se apresenta na vida de Gedeão e também o chama para um projeto, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também a Bíblia relata que Deus se apresenta para Pedro, aleluia, ele chama Pedro também para um projeto que Deus quer realizar na vida de Pedro. Deus se apresenta no livro de Atos, no capítulo 9, aleluia, e no versículo 9, também o chama
seja Deus. Que Deus tem um chamado na vida das pessoas. E Deus não chama ninguém para a sua obra sem Ele apresentar todo o projeto que Ele tem e fazer um homem bem-sucedido na obra do Senhor. Ele faz um projeto, Ele chama e apresenta um projeto com promessas. Aleluia, louvado seja Deus. O Senhor disse para Moisés que ele tinha um projeto na vida de Moisés, e o projeto era de ele libertar o povo de Israel. Israel, irmãos, estava sofrendo. Israel estava gemendo e havia chegado até a presença de Deus o sofrimento de Israel. Havia chegado até a presença de Deus, aleluia, aquilo que o povo do Senhor havia sofrido pelos malfeitores, pelos capatazes, vamos dizer assim, do faraó. O povo estava sendo massacrado. Aleluia. E havia chegado perante a presença do Senhor um choro do povo. Aleluia, louvado seja Deus. Deus, irmãos, neste início, aleluia, desta campanha, eu quero declarar, aleluia, que o teu gemido, ele tem chegado até a presença de Deus. Deus tem visto ao teu aniversário, como os aniversários têm investido contra a tua vida e feito você gemer, feito você chorar, mas a Bíblia relata que o choro, ela dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Aleluia, em breve o sol da justiça passeará sobre a tua vida e você poderá cantar a glória do Senhor. Aleluia. E quando chegou, aleluia, perante a face do Senhor, o gemido do povo, então Deus agora faz um chamado. Deus chama alguém para liderar, chama alguém, aleluia, para fazer uma grande obra. Louvado seja Deus. E esta obra, irmão, ela é grandiosa. Sabe por quê? Porque a primeira coisa que Deus começa a mostrar para Moisés, quando Moisés se preocupa em dizer: Senhor, o que é que eu vou dizer quando eu chegar lá? O que eu vou falar? Como vão acreditar em mim? Então Deus diz: Moisés, põe a mão no teu peito. Moisés põe a mão, e quando ele tira a mão está leprosa. Moisés põe a mão de volta, quando tira a mão está perfeita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Deus começa a dizer para Moisés: está vendo quem é que está falando com você, Moisés? Aleluia. Joga o teu cajado no chão. O cajado transforma-se numa serpente. Toma ela de volta. E ela novamente se transforma no cajado. Irmãos, o Deus que chamou você, aleluia, não é um Deus qualquer, não é um Deus de pedra, não é um Deus, aleluia, que é surdo, não é um Deus que não vê, não é um Deus que não pode se responsabilizar pelo chamado que Ele tem na tua vida. O Deus que te chamou é um Deus que capacita você para uma grande obra. O Deus que te chamou, Ele te chamou e Ele tem promessa na tua vida. O Deus que te chamou é o Deus que garante, aleluia, a tua segurança. É o Deus que vai adiante de vós. É o Deus que abre porta onde não tem porta. É o Deus que quebra, aleluia, os terreiros de bronze
para não ir. Então Moisés diz: ah, senhor, tem um problema. Eu sou pesado de língua. Aleluia. Não sei falar com o povo, não sei falar com... Aleluia. Deus diz: não tem problema. Eu ponho alguém para falar por você. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Deus é tão magnífico, aleluia, que nós, aleluia, quando Jesus, aleluia, nos chamou para o seu exército, e ele estava, aleluia, para subir para a glória, diz a Bíblia em João capítulo 14, que ele diz: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar, e virei outra vez para vos levar para que onde eu esteja, vós estejais também. Os discípulos ficaram preocupados, aleluia, sem saber, aleluia, o que fazer, se sentindo solitário, mas ele disse: não te preocupe, eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei o Consolador. E Romanos, aleluia, escreve que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Deus disse, aleluia, Deus disse para Moisés: Moisés, eu ponho alguém para falar por você. O Senhor Jesus também disse para você, aleluia, eu ponho alguém para falar por você. O Espírito Santo que está na tua vida, ele fala por ti no momento necessário. É ele que te ajuda, é ele que te socorre, ele te ajuda no momento difícil. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus garantindo o chamado que ele tem na tua vida. Mas além dele fazer o chamado, ele não quer que você faça nada por obrigação. Ele apresenta um projeto na tua vida, apresenta as vantagens que você tem em servir a ele. E depois, ele pede para você escolher. Louvado seja o nome do Senhor. Deus chega diante do povo, pega o povo, em Deuteronômio capítulo 28, coloca diante do Monte Ebal e do Monte Gerazim. Ele diz: hoje aqui está a escolha de vocês. Se vocês escolherem o Ebal, serão amaldiçoados. Se escolherem Gerazim, serão abençoados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então Deus põe uma escolha na tua vida, irmão. Quando ele chama Abraão, ele chega para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Louvado seja Deus. Então Deus ali estava pondo já uma escolha na vida de Abraão. E Deus estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, eu vou te abençoar grandemente. Em ti serão abençoadas, aleluia, todos os povos. Eu vou te engrandecer. Louvado seja Deus. Mas tem o seguinte, Abraão, você tem que escolher. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E esta é a promessa que Deus tem na minha vida e na sua, irmão. Deus não te chamou e Deus não tem prazer em ver você na mesmice, passando anos e anos, e você não evolui, não aprende nada, não desempenha, não desenvolve. Este não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é fazer você grande, é te exaltar na terra. Mas depende de você. Depende da tua escolha. Depende o quanto você quer ser grande no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor disse para Abraão: olha, Abraão, eu vou abençoar os que te abençoar,
Isso que te amaldiçoar, eu não amaldiçoarei. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante é que ele fez, aleluia, a mesma promessa na vida de Pedro. Quando Jesus chama Pedro, Pedro faz uma pergunta: Senhor, nós largamos tudo. O que é que nós vamos ganhar em estar te servindo? O Senhor diz: olha, aqui na terra, 100 vezes mais. E por último, a vida eterna. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmão, as pessoas que não escolhem servir ao Senhor não sabem o que está perdendo. As pessoas que rejeitam a oportunidade que Jesus dá na vida estão perdendo a grande oportunidade de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa abençoada, de ser uma pessoa bem-sucedida, porque não escolheu a bênção. Escolher a bênção é você escolher a porta do céu sendo derramada sobre a tua vida. Escolher a bênção é você dar a oportunidade para Jesus fazer mudança sobre a tua vida. O Senhor, usando Ezequiel, no capítulo 47, ele traz, aleluia, uma passagem sobre as águas. E ele traz uma ilustração de que as pessoas, o anjo mediu 1000 côvados e estava água pelos artérios do profeta. Depois mede mais 1000, já estava água pelo joelho. Depois mede mais 1000, já estava água pelos lombos. Depois mede mais 1000 e agora só tem que mergulhar. Aleluia, glória a Deus. E este texto, irmão, elabora e fala da profundidade do Evangelho, da profundidade do Evangelho na vida do cristão. Eu fico abismado, irmão, como passam anos e anos e tem pessoas que continuam água nos artérios porque não aprendem nada, porque não desenvolvem nada, porque não tem compromisso com Jesus, não quer se aprofundar na casa do Senhor, não quer se aprofundar no Evangelho, não quer conhecer a fundo o Senhor. E fica com água pelos artérios o tempo todo. E depois começa a reclamar que não há mudança na vida. Começa a reclamar que está tudo do mesmo jeito. Começa a reclamar que já faz tanto tempo que aceitou Jesus Cristo como Salvador e continua do mesmo jeito, não há mudança. Mas o problema, irmão, o problema não é Jesus que não quer fazer milagre na tua vida. O problema é você que não quer se aprofundar em Cristo Jesus e não deixa Jesus concluir a obra que começou na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. O maior desejo de Cristo é fazer de você um instrumento da sua presença. Se você tem um desejo de ser instrumento de Deus, de ser usado por Deus, muito mais tem Deus em fazer de você esse instrumento. Mas o Senhor precisa de você. O Senhor precisa do seu desempenho, da sua escolha. O que você escolhe? Continuar do mesmo jeito? Estamos, irmãos, nesta campanha, aleluia, uma campanha, aleluia, de 12 dias para 12 meses no ano. 12 meses aonde o Senhor pode aprofundar a sua grande obra na tua vida. E ao chegar no término desta campanha, você ser, aleluia, instrumento do Senhor, mas você vai ficar na sua escolha, aleluia, ficando na mesmice, ou você vai mudar na presença de Deus. Você vai ficar conformado com o ano que se passou, um ano de lamento, um ano de choro, um ano onde, aleluia, muitas lágrimas foram derramadas por grandes perdas e dizendo, aleluia, não vai
acontecer mudança, ou você vai olhar para o céu e fazer como disse o salmista Davi: os meus olhos, aleluia, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do céu, aleluia, do Senhor que fez o céu e a terra. Este é o projeto de Deus na tua vida. Este é o plano de Deus na tua vida. É a promessa de Deus, é o projeto do Senhor. Fazer de você glória a Deus. Para que as nações olhem para você e não se decepcionem com a sua vida. Para que o mundo olhe para você e não fique decepcionado de você como cristão, mas olhe para você, aleluia, e possa ver, aleluia, o brilho de Cristo Jesus brilhando sobre a tua vida. E com isso, tenha um desejo de estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Então depende da sua escolha. Escolher, aleluia, entre a casa de seu pai e servir o Senhor. E seguir as orientações do Senhor. O que é interessante, irmão, é que para o milagre de Deus acontecer na vida do homem, você precisa seguir as orientações do Senhor. Olha a vida de Moisés. Estava acostumado a cuidar das ovelhas, a cuidar, levar as ovelhas todos os dias para se alimentar, a dar água para as ovelhas. Mas Jesus não queria somente isso na vida de Moisés. Jesus queria, aleluia, aprofundar muito mais a intimidade, aleluia, com Moisés, louvado seja Deus. O Senhor não quer que você leve a vida do mesmo jeito todos os anos, acostumado a sair da sua casa, eu vou para a igreja. Chegar na igreja, nós vamos cantar tantos hinos. Chegar na igreja, vai acontecer isso ou aquilo. Não, aleluia. O Senhor quer que você se aprofunde no Senhor. Escolha, aleluia, dedicar-se ao Senhor, que Ele quer fazer milagre na tua vida, é fazer você enxergar o céu aberto da tua vida. O Senhor, aleluia, quando chama Jacó e Ele revela o seu poder na vida de Jacó, quando Jacó já está, aleluia, cansado, com medo, põe uma pedra lá e vai descansar, aleluia. E a Bíblia relata, irmão, segundo Gênesis capítulo 28, de que quando ele começa a dormir, ele tem uma grande visão, na qual ele tem uma escada, onde os anjos subiam e desciam. E do topo da escada, ouviu uma voz que falava com ele. O mesmo Deus que se apresentou para Moisés, se apresentou para Jacó agora dizendo: eu sou Deus de teu pai. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E ali também fez promessas para Jacó. Glória a Jesus. Dizendo a Jacó que também seria bendita as famílias na vida de Jacó. Olha, irmão, a promessa que Deus tem na tua vida, de serem abençoadas as famílias da tua vida. Você, aleluia, é uma bênção, aleluia, diante do Senhor. O diabo, irmão, não tem poder contra a tua vida, sabe por quê? Porque você já foi abençoado por Cristo Jesus. O Senhor já venceu o teu adversário lá na cruz e decretou vitória sobre a tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então não sei por que eu encontro crentes sem expectativa de vidas, crentes desanimados,
Surgiu aí, irmão, a pandemia. E muitos crentes usaram este pretexto para agora não vão mais para a igreja por causa da pandemia, por causa que senão vão estar contaminados. Irmãos, você tem que viver como disse Paulo. Aleluia. O viver para mim é ganho e o morrer para mim é lucro. Aleluia. Se na pandemia eu for contaminado e for para a glória, estou lucrando. Mas enquanto eu estou na terra, eu estou proclamando que é Cristo é o Salvador. Eu estou proclamando que é Cristo salva a alma, que é Cristo liberta, que é Cristo cura. Louvado seja Deus. Este é o objetivo, aleluia, do cristão. A pandemia não deve ser motivo para você não vir para a casa do Senhor. Pelo contrário, eu vou para a casa do Senhor, porque sei que meu Deus ouve o meu clamor e Ele vai entrar com providência e entrar com milagre, aleluia, nas minhas dependências. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Há muitos servos de Deus que foram embora. Você pode dizer, pastor, mas eles que estavam na igreja, estavam e foram embora. Foram embora, sabe por quê? Porque Jesus levou. Foram embora porque Jesus voltou para eles. Nós estamos esperando Jesus voltar. Jesus está voltando. E aqueles que têm medo da morte é uma preocupação. Porque se você tem medo da morte, significa que não está esperando Jesus voltar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aqueles que estão esperando Jesus voltar, aleluia, faz a última oração de Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus, que te aguardo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O chamado que Deus fez na tua vida, chamado com promessa. E a promessa de Deus é em abundância, é em fazer de você, aleluia, uma pessoa bem-sucedida na terra. Aleluia, é fazer de você uma pessoa a qual o mundo, aleluia, se espelhe sobre você. Você é embaixador de Cristo. Você é representante de Cristo. Aleluia. É admirável o encontro que Paulo teve com Cristo. Sabe por quê, irmão? Porque, aleluia, Deus operou um milagre imediatamente na vida de Paulo. Porque Paulo era um homem que falava várias línguas. Era um homem, aleluia, bem-sucedido. Era um homem, aleluia, que ele tinha autoridade. Mas eu vejo algo interessante aqui quando Deus tem um encontro com Paulo. Sabe por quê? Porque quando o Senhor Jesus encontra com Paulo, Paulo cai por terra. Saulo cai por terra. E quando ele cai por terra, irmão, ele fica dependendo de Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. E há muitas pessoas que aceitam Cristo como Salvador, mas não caiu por terra. Aceita Cristo como Salvador, mas o seu velho homem, ele continua achando que é alguma coisa, continua achando que pode alguma coisa. É quando, aleluia, você aceita Cristo como Salvador, quem pode é Jesus. É Jesus quem ordena, é Jesus quem opera, é Jesus quem direciona. Aleluia, louvado seja Deus. Portanto, irmão, o que representa Paulo quando ele cai por terra, representa que toda a sua cultura, toda a sua sabedoria, todo o seu entendimento, aleluia, tudo que ele sabia, não tem valor nenhum diante do Senhor. Mas agora, diante de Cristo,
aleluia, ele começa a crescer, ele começa a ser levantado, ele começa a se tornar, aleluia, aquilo que o Senhor quer operar. A mesma coisa, aleluia, também aconteceu com Moisés. Moisés era um homem formado, aleluia, preparado para subir o trono de Faraó. Mas Deus diz para mim, se você não serve, eu preciso mudar tua forma de viver, eu preciso mudar tuas atitudes, eu preciso te transformar. E é quando Deus leva Moisés 40 anos no deserto e prepara ele, aleluia, de outra forma. Cai a humildade na vida de Moisés, e Moisés agora não sabe nem falar, ele declara para Deus, eu não sei nem falar direito, mas o Senhor diz, aleluia, é assim que eu quero, aleluia, porque eu falo por você. Aleluia, glória a Deus. É assim que Deus quer, irmão, na tua vida. Você não sabe falar direito, não tem capacidade. É assim que Deus quer de você. Porque quando você não sabe, você fica dependendo do Senhor. Tudo que você vai fazer, você precisa da ajuda de Cristo. Então você vê, aleluia, o milagre de Deus acontecer na tua vida. Para nós encerrarmos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor elaborou um projeto e apresentou para Moisés. Assim também como Deus, quando faz o chamado da vida de Jeremias, o Senhor faz a declaração para Jeremias. Ele diz, olha, glória a Deus. Jeremias, desde o ventre da tua mãe eu já te conheço. Dentro da tua formação eu já estava lá. Louvado seja Deus. Aleluia. E já elaborei um projeto. E antes que tu nascesse, eu já coloquei diante de ti. Louvado seja Deus. Mesmo ele dizendo, mas Senhor, eu sou uma criança. Não se preocupe não, porque é eu que estou vendo. Aleluia! Desde que, aleluia, Jesus, irmão, te escolheu, desde que Jesus te chamou, Ele já elaborou um projeto grandioso na tua vida. Mesmo você não sabendo, mesmo você dizendo, eu não sei e não tenho capacidade, mas Jesus diz, fica na minha dependência, porque eu é quem opero sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. O dia em que você aceitou Jesus Cristo, não sabia nem abrir a Bíblia direito, mas o Senhor já havia elaborado uma grande obra sobre a tua vida, e te colocado diante das nações, aleluia, um grande instrumento na mão do Senhor. Portanto, não tenha medo de fazer a obra de Deus. Não se preocupe em fazer a obra de Deus. Faça com coragem, faça com vontade, fique à disposição do Senhor, que Ele vai abrir o céu e mostrar a sua grandeza na tua vida. Aleluia, glória a Jesus. É disso que Deus depende do homem. Que o homem se coloque à disposição do Senhor sem reserva, sem desculpa. Que ele tenha desejo de fazer a obra de Deus, aleluia, e não ponha desculpa, hoje está chovendo, eu não vou para a igreja, aleluia, hoje está frio, eu não vou para a igreja. Não, Ele quer que você esteja à disposição. Hoje é culto de oração, eu não gosto de oração. Não. Aleluia, você só cresce no Senhor se estiver à disposição do Senhor e fazer tudo quanto Ele ordena para que você faça. O segredo do crescimento, o segredo de Abraão ser abençoado
ações eram de fazer aquilo que Deus determinava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Moisés só conseguiria libertar o povo, aleluia, do Egito, se fizesse o que Deus determinasse. Louvado seja Deus. Jeremias só conseguiria profetizar, aleluia, se ele fizesse o que Deus lhe determinasse. Aleluia, Davi só conseguiria, aleluia, vencer os obstáculos, aleluia, se fizer aquilo que Deus lhe determinasse. Gideão também só venceria os filisteus se fizesse o que o Senhor lhe determinasse. A igreja do Senhor só é vitoriosa se fizer aquilo que o Senhor lhe determina, aquilo que o Senhor lhe ensina. É por isso que Jesus deixou exatamente o Espírito Santo. Mas no momento em que você está perdido, o Espírito Santo diz para você: opa, é por aqui. Aleluia. Um dia eu pregando doutrina lá na igreja, e eu dizendo aos irmãos, sabe, às vezes você pergunta: pastor, se eu fizer tal coisa, isso agrada a Deus? Fala, sabe como você sabe se agrada a Deus? Se aquilo que você fizer, Jesus também fizer. O que você beber, Jesus beberia? Aleluia. O que você praticar, Jesus praticaria? Aonde você entrar, Jesus entraria? Se tudo, aleluia, que você estiver fazendo, Jesus também faz, então você está agradando a Deus. Pode ter certeza. Mas se você fizer uma análise e pensar, eu fui em tal lugar e eu sei que Jesus não ia lá não. Então é preocupante. Está na hora de mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Então esta, aleluia, é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que se você estiver no projeto de Deus, Deus vai abrir o céu este ano sobre a tua vida. Aleluia. Se você, aleluia, permanecer no projeto de Deus, você vai ver a porta do céu se abrir e o milagre de Deus acontecer na tua vida. Você não vai poder, aleluia, dizer o seguinte: eu ouvi irmão tal contar tal testemunho. Não, é você quem vai contar o testemunho que Deus operou na tua vida, porque você confiou no Senhor e decidiu servir o Senhor de corpo e alma. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Ore por nós para que nós possamos continuar servindo a Deus, né, e fazendo a sua obra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Amanhã continua a nossa campanha, apresentando o nosso mês de fevereiro. Vai estar pregando aqui o diácono Daniel. Não perca que o Senhor tem algo grande para fazer nesse ano. Aleluia. Em nome de Jesus, já passo a direção do culto do pastor Daniel. Glória a Deus. Deus tem falado de forma sobrenatural no meio do povo. Glória a Deus. Você pode ficar de pé para nós agradecermos a Deus por esse culto. Irmão, dê mais a palavra de Deus esse ano. Tira momentos para a meditação na palavra de Deus. Tira momentos para refletir sobre a palavra de Deus. Isso vai fazer você crescer, entender isso que o pastor Zé ministrou nesta noite. Palavra gloriosa. Se todo arroz e feijão for desse jeito, que venha todo dia, né, irmão? Não é verdade? Glória a Deus. É a palavra de Deus que sustenta a igreja. Viu? E eu falo sempre, pastor Zelito, que você nunca viu arroz e feijão dar desinteria em ninguém. Comida base, irmão. Comida sólida.
ele sempre faz bem para a saúde. Aí fica aí o exemplo, fica aí um conselho. Cuidado com o que você está comendo. Talvez você está comendo palavras que estão massageando o seu ego. E a palavra, muitas das vezes, vai dar essas palavras de desenteria, daqui a pouco você não sabe o que vai dar na sua vida. Fraqueza espiritual. Porque hoje todo mundo está achando que é super-herói. É os crentes super-herói. Viu? Hoje está todo mundo já sei. E é hora de nós voltarmos ao Senhor. Senhor, eu não posso, Senhor. Senhor, eu não tenho como, Senhor. Mas o Senhor é na minha vida. Aí você vai lá, irmão. Simples como Moisés. O que eu vou falar, Senhor? O eu sou me mandou. Quem é o eu sou? Irmão, eu acredito que depois que ele colocou a mão, e a mão sai leprosa e depois sai curada, ele começa a falar, porque ele teve experiência com Deus. Qual é a experiência que você tem tido com Deus? Pode ser que até pela primeira vez as suas decisões te fizeram leproso, te encheram você de pecado, se afastaram de Cristo. Porém o Senhor te chama para você colocar a mão de novo. Entra para esse negócio de novo, aleluia. O Senhor vai te revelar. Foi isso a palavra? Aleluia. Ó Espírito Santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu alimento na vida da tua igreja, para eles manterem segurança, Senhor, neste ano. Jesus querido, que os teus filhos, Senhor, possam dar ouvido para a tua palavra, Senhor, para que a sua prosperidade, Senhor, para todo tesouro que está escondido seja revelado, Senhor, aos teus filhos, Senhor. Ó Espírito Santo, que esta noite o Senhor possa, aleluia, de forma sobrenatural sair, Senhor, com a palavra, aleluia, em cada coração, e que, Senhor, o teu nome, Senhor, aleluia, possa resplandecer, Senhor, sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Visitantes, Deus abençoe todos vocês que nos honraram com a sua presença. Leve nosso abraço em nome de Jesus e a unção do Espírito Santo possa fazer parte deste ano. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso. Aquele que me fortalece. Oh, e até canta lá e astéria. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Está terminado em nome de Jesus.